Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamado dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzimiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, Presente. João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior presente, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior e Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 18ª sessão ordinária do segundo período da Câmara Municipal de Piraí. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Mensagem número 29 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência e seus ínclitos pares projeto de lei que tem como escopo revogar a Lei número 1211, de 9 de junho de 2015, de iniciativa do Poder Legislativo, cujo objetivo foi o de estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida nos espaços destinados à prática de esportes, dando, inclusive, providências. O projeto em destaque originou-se da necessidade de atender às reivindicações postuladas pelo ilustre presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, visto que, em reunião ordinária, foi observado pela plenária que a palavra portadoras encontra-se em divergência com o termo contido na Lei Municipal número 1159, de 5 de maio de 2014, que dispõe sobre a política da pessoa com deficiência, justificando sua solicitação através do ofício número 70, de 2015, por entender que a referida alteração atenderá com maior propriedade às realidades dos deficientes e portadores de deficiências especiais, visto que é a nova forma adotada nacionalmente. A iniciativa da revogação da Lei número 1211 se mostra necessária, vista que a modificação do termo para pessoas com deficiência seria inserida em vários artigos, tornando a mesma dependente de outra norma a ser aprovada pelo Legislativo piraiense, mas mantendo exatamente o mesmo teor da anterior. Com certeza de que esta colhenda Casa de Leis apreciará, com o costumeiro espírito de defesa dos interesses dos nossos munícipes, o presente projeto de lei. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus pares protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves. Projeto de lei número 40. Fica o Executivo autorizado a estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos espaços destinados à prática de esportes e da outras providências. A Câmara Municipal de Piraí, artigo 1º, fica autorizado o Executivo Municipal a estabelecer normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida nos espaços destinados à prática de esportes, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e na reforma de praças, parques e edifícios. Artigo 2º. As vias públicas, os parques e demais espaços de uso públicos existentes, assim como as respectivas instalações de serviços imobiliários urbanos, poderão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise a maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parágrafo único. Os parques de diversões públicos e privados podem adaptar, no mínimo,
5% de cada brinquedo e equipamento, e identificá-lo para possibilitar a sua utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 3º. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículo, as escadas e rampas, poderá observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Artigo 4º. Os banheiros de uso público existentes ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres, públicos, poderão ser acessíveis e dispor pelo menos de um sanitário e um lavatório que atenda às especificações das normas da BNT. Artigo 5º. A administração pública municipal poderá destinar recursos oriundos de convênios firmados entre os poderes executivos da União e Estado com o município para a construção e reforma de parques, praças e outros locais que têm por objetivo a prática de esportes e lazer, a colocação de brinquedos e equipamentos desenvolvidos para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida de todas as idades. Parágrafo único. Os brinquedos e equipamentos apresentados na presente lei poderão ser sinalizados, delimitando a sua finalidade e serem adaptados para a integração dos portadores com necessidades especiais. Artigo 6º. A administração pública municipal poderá destinar anualmente dotação orçamentária para as adaptações, eliminações e supressões de barreiras arquitetônicas existentes nos edifícios de uso público, de sua propriedade e naqueles que estejam sob sua administração ou uso. As organizações representativas de pessoas com deficiências poderão acompanhar o cumprimento dos requisitos de acessibilidade estabelecidos nesta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revoga-se as disposições em contrário. Mensagem número 30 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, tenho elevado a honra de submeter a esta egrégia casa projeto de lei em anexo que trata da necessidade de adequar a legislação municipal que disciplina a Conferência Municipal de Saúde às propostas aprovadas na plenária da 18ª Conferência, realizada no dia 12 de julho de 2015, estabelecendo periodicidade quadrienal para a realização das próximas conferências de saúde. A presente medida tem como objetivo principal assegurar que a Conferência Municipal esteja em consonância com a Lei Federal nº 8.142, de 1990, bem como as indicações do Conselho Nacional de Saúde, que, a via de regra, assegurarão melhores resultados nas 3 esferas de governo. Cumpre registrar que as alterações propostas foram ratificadas na plenária da 18ª Conferência Municipal de Saúde, que demonstra, mais uma vez, o compromisso de buscar, com a parceria dos poderes Executivo e Legislativo, uma maior efetividade das questões e demandas pertinentes à sua área de atuação. Senhor presidente, nobres edis, tenho a plena convicção que Vossas Excelências não medirão esforços em aprovar o projeto em apenso, face à importância e à complexidade dos assuntos que são debatidos junto aos conselhos municipais e, principalmente, nas conferências, que contam cada vez mais com a participação efetiva da nossa população. Reiteramos protesto de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio da Silva Neves, prefeito municipal. Projeto de lei número 41, de 2015. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei nº 1.161, de 20 de dezembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. A Conferência Municipal de Saúde reúne-se-á a cada 4 anos, com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde do município, que será consubstanciada no Plano Municipal de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde será eleito a cada 2 anos. A próxima conferência ocorrerá no ano de 2017 e as demais com periodicidade quadrienal, com a realização sempre no primeiro semestre do primeiro ano de mandato do chefe do Executivo Municipal, com a respectiva eleição dos membros do Conselho Municipal de Saúde. No terceiro ano de mandato do chefe do Executivo Municipal, será realizado um seminário municipal de saúde, mediante convocação das entidades representativas dos usuários, dos profissionais de saúde, dos prestadores de serviço e de órgãos do governo municipal, para a reavaliação das políticas de saúde definidas na conferência, bem como a eleição dos representantes do Conselho Municipal de Saúde para o biênio seguinte. Os termos propostos para a Conferência Nacional e Estadual serão objeto de debate na conferência ou Seminário Municipal de Saúde, conforme coincidência dos períodos de realização dos referidos eventos, bem como a eleição dos delegados representantes do município de Piraí à Conferência Estadual. A Conferência Municipal de Saúde e o Seminário Municipal de Saúde serão convocados diretamente pelo chefe do Poder Executivo ou mediante deliberação do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo 6º. Os regimentos da Conferência Municipal de Saúde e do Seminário Municipal de Saúde serão aprovados pelo Conselho Municipal de Saúde, que será consubstanciado em resolução deste, devendo ser divulgado para conhecimento público. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor. Artigo 4º. Revogue-se as disposições em contrário. Sônia. Depois tem que... Lei número 1161, de 20 de dezembro de 2011, da nova redação ao disposto de Lei 283, de 14 de maio de 1991, que institui no município de Piraí o Conselho Municipal de Saúde e outras providências. A Câmara Municipal de Piraí aprova e ou sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica mantido o Conselho Municipal de Saúde instituído pela Lei número 283, de 14 de maio de 1991, também denominado CMS, integrante da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, que passa a ser regido por esta lei. Está valendo ali. Mensagem número 31 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, encaminho a apreciação de Vossa Excelência e seus ilustres pares o projeto de lei anexo que estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício 2016, em cumprimento à Lei Federal número 4.320, à Constituição Federal e à Lei Orgânica Municipal. A proposta orçamentária foi elaborada de acordo com a Lei Municipal 1.215 de 2015, que fixou as diretrizes orçamentárias para 2016, e em conformidade com a Lei 1.143, de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual relativo ao período 2014-2017. Ainda sob o efeito da crise econômica, que assola de forma impiedosa o país, os estados e principalmente os municípios, que, via de regra, é onde a população reside e espera um serviço público de qualidade, notadamente nas áreas de saúde e educação, procuramos, depois de vários ajustes, apresentar uma meta orçamentária que assegure o equilíbrio entre receita e despesa, otimizando o atingimento das ações contidas no plano de governo. Os municípios brasileiros vivem uma situação orçamentária caracterizada pelo continuado estrangulamento financeiro de graves repercussões para toda a população. A origem desta crise, cada vez mais profunda, se origina dos graves problemas do modelo federativo nas políticas de desoneração fiscal e na desaceleração da economia. Entre fatores que estão
estraçalhando a capacidade de investimento e, ao mesmo tempo, a manutenção das atividades essenciais nos municípios brasileiros. Não se trata apenas de um comportamento sazonal da economia, mas sim um problema estrutural, onde se imputa aos municípios cada vez mais deveres e obrigações nas áreas de educação, saúde, assistência social, iluminação, meio ambiente, entre outras, sem que haja devida compensação de receitas para se fazer frente a estes compromissos. No dia 28 de setembro do corrente ano, foi proposta pela AEMRJ, Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro, e amplamente acatada uma paralisação das prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conscientizar a população das dificuldades impostas pelas medidas adotadas pelo governo federal, que não estaria levando em conta as necessidades do município e de seus moradores, e chamar a atenção do Congresso Nacional e Executivo Federal para melhorar a situação dos municípios. Nossas receitas sofreram, de janeiro a agosto do corrente ano, uma redução na ordem de R$ 5 milhões frente às previsões orçamentárias, dificultando em muito a manutenção da cidade e dos serviços disponibilizados aos munícipes. Mesmo com esta situação, honramos rigorosamente em dia com o pagamento dos servidores municipais, assegurando seus direitos às horas extras e adicionais de insalubridade e periculosidade, já tendo efetuado 50% do pagamento do 13º salário. Com muito trabalho e ajustes de ordem financeiras e a busca de recursos fora do município, estamos realizando a reforma de todos os postos de saúde, além de manter em boas condições de uso as escolas da nossa rede de ensino, e iniciando a reforma de várias que precisam de melhorias. O transporte e a merenda escolar estão assegurados, para que nossas crianças e jovens tenham a oportunidade de almejar um futuro melhor. Na presente proposta, estão incluídas as metas contidas no Plano Municipal de Educação, aprovadas por este egrégio poder. Nosso programa de mediação educacional, também aprovado pela Câmara, para atender crianças com deficiência, vai se aprimorando a cada dia e está se tornando uma referência para os municípios de diversos lugares. Vamos expandir a sala de recursos especiais em diversas escolas. Iniciamos as obras de construção de uma nova unidade de saúde no bairro Casa Amarela, onde, em breve, teremos funcionando um centro de referência para atenção básica, conhecido pela comunidade como Centro de Especialidades. E, em breve, vamos promover a licitação de um laboratório moderno e mais espaçoso, que vai gerar conforto e segurança para a população. Mesmo com as dificuldades de ordem econômica e burocrática, estamos fazendo manutenção de diversos pontos da cidade, em calçadas, abrigos de passageiros, parques infantis, da passarela de acesso ao bairro Asilo Pinheiro, da estabilização da Avenida Beira Rio, entre outros. Quiséramos fazer muito mais e, ao mesmo tempo, porque sabemos que são muitas as necessidades da nossa cidade. Lembramos ainda que promovemos a realização de concursos públicos no sentido de regularizar nosso quadro funcional e atender à necessidade dos serviços da nossa população. Na agricultura, em que estamos fazendo uma verdadeira revolução no campo, melhorando a vida das pessoas, dos produtores e, sobretudo, dos pequenos. Estamos recebendo mais investimentos, como tratores e máquinas, e recentemente fomos um dos 10 municípios do Rio de Janeiro a assinar acordo com o Ministério da Agricultura para novos investimentos no campo. Continuamos a perseguir o desenvolvimento econômico, apoiando empresas, o comércio e os pequenos negócios, sobretudo visando a criação de novos empregos, neste momento tão difícil da economia. Novas empresas se instalaram no nosso município e as existentes estão ampliando seus negócios, gerando postos de trabalho. São diversas outras ações em todas as áreas de governo que não relatamos aqui, mas apenas o fizemos de algumas para exemplificar os recursos que os recursos disponíveis estão sendo utilizados na direção do atendimento às necessidades da nossa população. Neste mister, a estimativa da receita do município para o exercício de 2016 está consignada em R$ 172.320.000.
compatíveis e alicerçados em diversas categorias econômicas, conforme se observa nos quadros e demonstrativos adunados à presente mensagem. No mesmo parâmetro, restou fixada em igual montante a despesa para o próximo exercício, com seus segmentos detalhados de forma técnica em seus demonstrativos, conforme o ordenamento jurídico, administrativo e contábil, de modo a comprovar a sua legalidade diante das oscilações que possam sofrer no mercado. Mas para cumprir de forma objetiva todas as exigências contidas nas legislações que direcionam as atividades de administração pública, esperamos, como de sempre, o indispensável apoio deste colegiado legislativo, que nunca nos faltou, para realizarmos nossas obrigações em benefício da grandeza do município de Piraí. Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares protesto de estima e apreço. Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 42 de 2015, estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2016. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do município de Piraí para o exercício financeiro de 2016, compreendendo: primeiro, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal. 2. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta e seus vinculados. Artigo 2º. A receita orçamentária a preços correntes e conforme a legislação tributária vigente é estimada em R$ 172.320.000. Orçamento fiscal em R$ 130.882.647. Orçamento da Seguridade Social, R$ 41.477.353. As receitas são estimadas por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, conforme o disposto no anexo 1º. A receita será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, de acordo com o desdobramento constante dos anexos 2 e 3. Artigo 5º. A despesa orçamentária no mesmo valor da receita orçamentária é fixada em R$ 172.320.000, distribuída nas categorias econômicas e respectivos grupos de natureza da despesa constante nos anexos 4 e desdobrada até o nível de elemento de despesa constante no anexo 5, compreendendo assim: 1. Orçamento fiscal em R$ 96.278.585. Orçamento da Seguridade Social, R$ 76.041.415. Artigo 6º. A execução de novos projetos só se dará mediante a suficiente disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, atendendo o disposto no artigo 15 da Lei 1.215, de 14/7/2015, e no artigo 45 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 7º. A despesa total fixada por função, por poderes e órgãos está definida nos anexos 6 e 7 desta lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo Municipal, nos termos do artigo 13 da Lei Municipal 1.215, de 14/7/2015, e de acordo com os preceitos legais da Lei 4.320, de 64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% da despesa total fixada nesta lei, em consonância com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, de 14 de julho de 2015, para transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra e um órgão para outro, criando, se necessário, fonte de recursos, modalidades de aplicação e elementos de despesa, com a finalidade de suprir insuficiência dos orçamentos fiscal
da Seguridade Social, mediante a utilização de recursos provenientes de 1. Anulação parcial ou total de dotações. 2. Incorporação de superávit ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço. 3. Excesso de arrecadação em bases constantes. Artigo 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicados à matéria. Artigo 10º. Fica autorizado o anexo de metas fiscais constantes da Lei 1.215, de 14/7/2015, que passa a vigorar na forma do anexo 8º deste projeto de lei. Parágrafo único. A compatibilidade da programação orçamentária com as metas constantes do documento que trata o artigo 5º, primeiro da Lei 101, de 4 de maio de 2000, fica demonstrado no anexo 9º deste projeto. Artigo 11, 11º. Para atender o disposto no artigo 1º da Lei 1.215, de 14/7/2015, o presente projeto foi elaborado conforme o PPA, Plano Plurianual, estando a compatibilização evidenciada no anexo 9º desta lei, atendendo o disposto na portaria SOF, número 42, de 14 de abril de 99. Artigo 12º. Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas em decorrência de alteração organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da administração, instituídas pelo Poder Público Municipal. Adaptar o orçamento aprovado pela presente lei através de redistribuição dos saldos das dotações, unidades orçamentárias e categorias de programação necessários à adequação, desde que observados o disposto no artigo 14 da mesma lei. Artigo 13º. Os recursos da reserva de contingência serão utilizados de acordo com o disposto no artigo 20 da Lei 1.215, de 14/7 de 2015. O demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia compõe o anexo 10º dessa lei. Parágrafo único. Não há previsão de assunção de despesas obrigatórias de caráter continuado para o exercício de 2016. Artigo 15º. A dívida pública municipal demonstrada até o nível de item de despesa no anexo 5º será atendida pelas receitas previstas nesta lei, respeitadas suas vinculações. Parágrafo único. As despesas decorrentes do refinanciamento de dívida pública serão custeadas pelos recursos da reserva de contingência, conforme demonstra o anexo de riscos fiscais que acompanha a Lei 1.215. Artigo 16º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino e a aplicação de recursos referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, compõem o anexo 11º desta lei. Artigo 17º. A aplicação dos recursos na função saúde compõe o anexo 12º desta lei. Artigo 18º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016. Artigo 19, 19º. Revoga-se as disposições em contrário. Luiz Antônio da Silva Neves, Prefeito Municipal. Decreto número 4.282, de 14 de outubro de 2015. Dispõe sobre o expediente nas repartições públicas municipais para a comemoração do Dia do Servidor Público e da outras providências. O Prefeito Municipal de Piraí, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta. Artigo 1º. Fica transferido para o dia 30 de outubro de 2015, sexta-feira, a comemoração do Dia do Servidor Público, ocasião
em que não haverá expediente nas repartições públicas municipais, excluindo-se aquelas consideradas como serviços essenciais. Artigo 2º, em consequência do disposto no caput do artigo 1º deste decreto, o expediente normal nas repartições públicas municipais no dia 28 de outubro de 2015, quarta-feira. Artigo 3º, este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piraí, 14 de outubro de 2015, assina o prefeito Luiz Antônio da Silva Neves. Moção número 24 de 2015. Moção número 24 de 2015. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta egrégia Câmara, usando suas atribuições que lhe confere, apresenta à mesa ouvido do outro plenário moção de aplauso à senhora Sônia Neiva de Lima, pelo Dia do Administrador. Sônia Neiva, nossa homenageada aqui mencionada, é diretora-geral desta Casa Legislativa, não medindo esforços para administrar com afinco sua função, desempenhando com dinamismo, dedicação e, acima de tudo, sabedoria. Parabéns, Sônia, por ser merecedora desta singela homenagem, da qual tenho a honra de ser portador, pois sabemos que administrar é olhar para o passado, narrar o presente e preparar alternativas melhores para o futuro. Que desta moção se dê ciência a ilustre homenageada, Sala das Sessões, 13 de outubro de 2015, assina o vereador João Roberto Ladeira. Ofício número 40.731 de 2015, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, comunico a Vossa Excelência que, em sessão plenária do dia 17 de nove de 2015, nos termos do voto da conselheira Mariana Montebello Willeman, que examinou o processo TCRJ referente às contas da administração financeira deste município, exercício 2014, o tribunal decidiu pela emissão do parecer prévio favorável, com ressalva e determinações sobre as contas do chefe do Poder Executivo. Oportunamente serão encaminhados os autos do processo com parecer prévio. Atenciosamente, Gardênia de Andrade Costa, secretária-geral das sessões. Ofício da SEDAI, a presidência da Casa, excelentíssimo senhor Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Câmara Municipal de Piraí. Excelentíssimo senhor presidente, vimos, através deste instrumento, solicitar a Vossa Excelência o empréstimo da sala do plenário da Câmara Municipal para o dia 20 de 10 de 2015, no horário das 9 às 13 horas, ocasião em que iremos promover o encontro dos servidores da SEDAI para tratar de assuntos da companhia. Solicitamos ainda, se possível, ceder para o evento som ambiente, data show e um espaço para que possamos organizar um pequeno lanche para os participantes. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para levar nossos protestos da mais alta estima e distinta consideração. Atenciosamente, Luiz Antônio Rivelo Pereira, gerência do Médio Paraíba. Ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, em nome da secretária Carla de Carli, ao nosso presidente, ofício número 5 de 2015. Senhor presidente Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, solicito pelo presente o empréstimo do plenário da Câmara Municipal de Piraí para palestra de adequação de propriedade rural às normas, foco no cadastro rural ambiental, outorga da água e adequações relacionadas, a ser realizado no dia 22 de outubro de 2015, das 14 às 15 horas. Sem mais para o momento, desejo votos de estima e consideração. Atenciosamente, Carla de Carli, secretária municipal de Agricultura. É isso, presidente.
Passaremos para a discussão e votação das matérias contidas no expediente. Coloco em discussão e votação a moção número 24/2015, do vereador João Roberto Ladeira da Costa, apresentando aplauso à senhora Sônia Neiva de Lima pela passagem do dia do administrador. Os senhores vereadores que aprovam, mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental, pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador João Roberto Ladeira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, público presente. Eu venho a este plenário para poder deixar registrado nos anais dessa casa. Quero pedir desculpa, em primeiro lugar, à minha rouquidão. Não foi por causa da excelente festa, não. É porque eu venho num processo de resfriado há 8 dias e estou em fase de recuperação. Quero deixar registrado nos anais dessa casa a respeito de uma indicação minha, a de número 11 do ano 2015, onde eu recebi em meu gabinete as senhoras Eliane e a senhora Flávia, moradoras lá do Vale Verde 1, onde elas estiveram no meu gabinete solicitando a possibilidade, se eu poderia, junto ao secretário de obras, junto ao prefeito, pudesse colocar 17 braços de luz em 17 postes existentes lá na rodovia RJ 145, que liga o Vale Verde 1 ao Vale Verde 2. Essa reivindicação dos moradores já vinha sendo pleiteada há bastante tempo, mas sem êxito. A partir do momento que elas me procuraram, eu levei o caso ao prefeito, fiz uma indicação aqui nesta casa, onde os nobres vereadores me ajudaram, apoiaram, e hoje, depois de 9 meses, esta obra foi concretizada. Não foi realizada antes, acredito, por falta de materiais, por falta de orçamento, compra de recursos, esses materiais que são necessários. Infelizmente, a Secretaria de Obra não dispunha desse material no momento. E agora, dentro de 1 mês para cá, foi feita toda a realização dos 17 braços. Quero agradecer ao secretário Roberto, quero agradecer ao prefeito, doutor Luiz Antônio, por terem atendido a esta minha reivindicação. Eu também gostaria de deixar registrado aqui em plenário, parabenizar ao secretário Charles Barizon, parabenizar ao prefeito doutor Luiz Antônio, pela excelente e brilhante realização da festa do 14º Piraí Fest. Confesso a vocês que eu estou aqui na cidade há 12 anos, participei de 8 festas Piraí Fest, e confesso a vocês, se essa não foi uma das melhores, chegou quase, porque a organização, o respeito das pessoas, a organização das equipes, para mim, foram de excelente qualidade. 12, 13, 14, 15 pessoas renomadas na cidade conversaram comigo, não somente pessoas que nem vieram na festa, mas ficaram sabendo da qualidade da festa em 2 bairros ao qual estive visitando. Um é o meu bairro, Caiçara, e o outro é o bairro de Arrozal, onde eu estive ontem na casa de uns amigos na parte da manhã. Pude presenciar a equipe, não só de segurança, como a equipe também de limpeza. Eu pude testemunhar 4 vezes cidadãos mal educados jogando copos de bebida no chão, e, no mesmo tempo, a equipe, não era uma, não, eram 4. Um vinha, pegava com a pá, 2 abria o saco, e a outra ia lá e limpava o local. E assim foi o tempo todo que eu estive na festa, na sexta-feira, no sábado. Então, quero parabenizar a toda a equipe do Charles Barizon, pois sozinho ele não conseguiria, não teria essa conquista. Moradores pediram para que eu pudesse
solicitar aos nobres vereadores, junto ao secretário, que o nível da festa no ano que vem, o padrão, continuasse o mesmo, porque foi uma festa familiar. 90% da população, dos jovens, das pessoas que estavam na festa, eu tenho certeza que eram de Piraí, porque todos que eu ouvi eram conhecidos de Piraí. Os que eram de fora eram poucos, e se vieram foram ontem na parte da tarde. Foi uma festa excelente. Infelizmente, não foi como a gente espera, tipo assim, houve uma ocorrência na sexta-feira, mas acredito que essa ocorrência foi devido à grande quantidade alcoólica que a pessoa estava ou ingeriu. Então, mais uma vez, parabenizo ao prefeito, continue. Eu espero que ano que vem o padrão da festa seja, se não igual, melhor desse jeito. Porque esse grupo lá no centro de eventos não fez diferença nenhuma. Não fez diferença nenhuma. A festa centralizada aqui na Praça da Preguiça, centralizada aqui na Praça de Santana, foi de excelência. Quero parabenizar também ao nobre vereador Eco pelo brilhantismo do show que Vossa Excelência realizou no sábado, ao qual eu vim justamente para prestigiá-lo. A sua equipe, o Joel, o outro da banda, uma banda de excelência. Espero que vocês repitam o show ano que vem, que a equipe participe. Eu também gostaria de parabenizar, não poderia deixar em branco, deixar registrado, a excelente festa realizada por esta casa, na presidência do nosso Júnior Rocha, onde nós fizemos uma homenagem aos cidadãos, aos munícipes, congratulando-os com o título de cidadão honorário piraense, onde todos receberam esta comenda aqui na semana passada. Uma festa de qualidade, onde houve a participação de todos os funcionários desta casa, que apoiaram, deram suor para que a festa fosse realizada na altura qual foi a festa. E um outro assunto, senhor presidente, para poder encerrar esta minha fala, quem puder responder, eu deixo aberto, se o senhor puder autorizar. Nós estamos há 1 ano do pleito eleitoral. Então, eu pergunto ao procurador que está presente e pergunto ao vosso presidente: nós devemos parar de fazer matérias? Devemos Normal, ué. Normal? Normal, você vai até o último dia do seu mandato, deve fazer todas as reivindicações, deve fazer todos os requerimentos, a indicação, projeto de lei, tudo que Vossa Excelência quiser, está à sua disposição. Ok, então, isso eu iria ainda conversar com o nobre procurador, apesar de saber. E faço uma outra pergunta. Então, nós não devemos parar de trabalhar, visitar os bairros, atender a população, né? Por causa da pergunta. Lógico, eu sei que a resposta... Excelência, agora é que deve fazer, né? Não, mas aí, Vossa Excelência, acredito, mas aí, Vossa Excelência, é que aonde a população, os munícipes, não enxergam dessa forma, né? Porque eu não tenho medo de rede social, não tenho mesmo. Não tenho medo de Facebook, rede social. Podem falar o que quiser de mim, pode colocar qualquer matéria. Eu sei da minha índole, eu sei do meu caráter e eu sei da minha responsabilidade. Vou continuar visitando os bairros, vou continuar fazendo minhas matérias. Essa pessoa para a qual estou falando, olhando nessa câmera aqui, a pessoa para a qual estou falando, se você entrar na minha fanpage, não é nem Facebook, fanpage, você vai ver que eu tenho para mais de 85 matérias, desde o ano de 2013. Eu não estou usando o Facebook para fazer propaganda política. Eu vou no local, aponto o problema, peço ao prefeito, o prefeito resolve, eu vou lá, faço a matéria com o problema resolvido. Eu não vou lá tirar foto e dizer que o problema está sendo transtorno para a população, não. Eu vou lá, faço a matéria, faço a indicação. Quando o prefeito ou o secretário me atende, eu coloco a matéria no ar. Caso isso não aconteça, a matéria fica parada. Mas eu não uso as redes sociais para fazer
propaganda política. Eu uso a rede social, sim, para mostrar os meus trabalhos, que há 3 anos e meio eu trabalho nesta casa com seriedade, como os demais nobres vereadores aqui. Então, eu deixo o recado para essas pessoas maldosas, essas pessoas sem escrúpulos. Sabe por quê? São pessoas invejosas. Pessoas que gostariam de estar aqui nessa tribuna, sentado na minha cadeira. Mas, infelizmente, para estar sentado aqui tem que ter voto. E voto essa pessoa não tem, que é você. Um abraço e boa noite. Vereador Alzemiro com a palavra. Boa noite, senhor presidente, nosso secretário, demais vereadores, por presente. Bom, a gente teve realmente aqui na nossa festa alguma coisa que houve críticas, que foi os grandes shows que não foi feito, mas por uma questão de responsabilidade com a administração pública. Quando um gestor vê que o orçamento, a crise econômica, como foi bem falado aí na lei orçamentária, na mensagem que foi encaminhada, é uma crise econômica que assola todos os municípios desse país, não é diferente em Piraí. Essa crise, a gente precisa de patrocínio de empresas para trazer os shows maiores. E as empresas também, nesse momento, estão retraídas, devido ao problema sério aí hoje de queda de receita em todos os segmentos da vida de nós brasileiros. A própria população sabe como anda seus orçamentos. E isso, então, levou o prefeito, que tem responsabilidade com o nosso povo, a cancelar os grandes shows. Foi feita só a festa gastronômica aqui na sede do município. A população compreende isso porque sabe que quem tem responsabilidade aí com a saúde, com a educação, nós gastamos com a saúde dos cofres públicos 32% do orçamento do município e gastamos com a educação 31%. Somando os dois, dá 63% da receita gasto com saúde e educação. E na saúde, a gente sempre ressalta, nós temos aí em torno de 30% de pessoas que vêm de outros municípios para ser atendido aqui no município de Piraí, no Hospital Flávio Leal, e na nossa secretaria, uma série de cirurgias aí, inclusive. Então, isso tudo a gente tem observado que leva a empresas, de um modo geral, a gente está vendo aqui, a Ambev, aqui pertinho da gente, está investindo mais de R$500 bilhão, 586 bilhões de reais. É um investimento naquela ampliação aqui, momento de crise, mas ela está investindo pesado. Tivemos um empresário aqui na quarta-feira passada, o senhor Djalma Bezerra, investindo ali no Varjão, com recursos próprios, na EBD, gerando já hoje, ele falou aqui dessa tribuna, em torno de 140 empregos, deve chegar até o ano que vem em torno de 250 empregos diretos, fora os terceirizados lá, que principalmente a parte de transporte, fazendo uma distribuição aqui pelo Sul Fluminense e na Costa Verde de produtos de qualidades. O nosso Flávio, que hoje preside essa sessão, fez lá um agraciamento a ele com o título de cidadão piraiense, achei muito oportuno esse momento. E ele realmente é uma pessoa desses que são investidores realmente que acreditam no Brasil. O Brasil hoje, com esse problema, nós tivemos várias crises mundiais que demorou, mas acabou chegando no Brasil, quando o presidente Lula fez uma série de incentivos isentando a linha branca, isentando o setor automobilístico de carga de IPI, de impostos mais pesados, foi na preservação de uma série de empresas e na preservação de empregos aqui diretos. Hoje nós estamos vendo o governo encaminhando um projeto de lei para que ajude a pagar alguns funcionários para poder, ele vai se tornar improdutivo, vai ficar em casa recebendo uma parte do governo e uma parte sendo pago pela empresa. Por que isso? É a crise que hoje assola o mundo de um modo geral. Tivemos uma crise nos tigres asiáticos, tivemos uma crise americana, tivemos uma crise da Rússia e hoje até a China, que é um país que cresce de forma gigante pelo mundo afora, ela também hoje está com um contingenciamento da sua economia, sofrendo um problema muito sério
hoje no crescimento daquele país. Então, tudo isso a gente tem observado, que o gestor público, quando ele se propõe a tocar um município, tem esse problema seríssimo, que é o Pacto Federativo. É o repasse que a União tira de estados e municípios, o que ela devolve é muito pouco. Então, a parte de saúde hoje, ela está totalmente, hoje, municipalizada. A parte da educação ficou o segundo grau técnico, a parte do segundo grau, com os estados. O município tem que arcar com tudo. E, praticamente, hoje, pelo que a gente tem observado, o Fundo de Previdência, hoje, a gente está vendo aí uma despesa enorme. Acabamos de receber a lei orçamentária anual, lá toda já desenhada, de acordo com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e acabamos de receber, está naquele CD. Recebemos também um parecer prévio do Tribunal de Contas, são 140 folhas de técnicos gabaritados que ficam lá debruçados, verificando todos os problemas que existem numa conta municipal, aprovando, dando parecer favorável das contas do prefeito do ano 2014. Tudo isso nós temos observado se reverte em responsabilidade. O prefeito hoje, com a crise que nós temos, o problema seríssimo que aconteceu, que nós pegarmos o orçamento de quando ele assumiu, até agora os 3 anos, ele teve uma queda aproximada de 10%. São 9,55 a menos de dinheiro que entrou nos cofres públicos. E aí a gente vê despesa com educação, despesa com a parte de saúde, despesa com fundo de previdência, pagamento obrigatório dos funcionários. Não é fácil administrar crise. Aí é que a gente tem que ver o verdadeiro gestor. Esses que têm que fazer a mágica, não endividando o município, para poder arcar com todas essas despesas, manter a saúde hoje a pleno vapor. A saúde está lá trabalhando, aumentando, inclusive, ali tem o nosso mediador educacional. Até a última vez que eu tinha visto aí, estava em torno de 23 professores que se dedicam exclusivamente a um aluno, que é o aluno com deficiência, qualquer deficiência, seja autismo, um problema qualquer que seja, ele é portador agora não pode mais falar, é aluno com deficiência. Acabamos de aprovar, vamos aprovar uma lei ali que tem que mudar esse nome ali, é pessoa com deficiência. Então, tudo isso o município vem arcando para poder manter o nível de excelência desses serviços. A educação nossa, nós temos 100% de alunos matriculados. Os alunos problemas, nós temos que buscar o conselho tutelar, buscar lá todo o aparato da assistência social para ver o que está acontecendo. Porque as nossas escolas, eu moro em Piraí há 40 anos, não precisa de fila para se matricular, tem vaga sobrando em todas as escolas aí, tanto que nós vimos uma particularidade nesse município, a gente não vê praticamente escola particular no município de Piraí. Não tinha o prezinho, que é ali da tia Ângela, tem agora ali o Instituto Presbiteriano, que começou agora há poucos dias, há poucos anos aí que ele está já se concretizando também como excelência no ensino, mas a gente observa que, praticamente, quem quer estudar fora, que tem mais recursos, vai lá em Volta Redonda. Se não, aqui em Piraí nós temos um ensino público. E eu sou oriundo de escola pública e falo isso com muito orgulho. Então, sem dúvida nenhuma, que a nossa educação aí com a Sandra, que vem já administrando isso há algum tempo, tem um gabarito suficiente para mandar nessa educação, a gente vê com muito orgulho que ela mantém uma rede pública de ensino de qualidade. Aí a gente tem também a parte da nossa saúde, atende uma série de pessoas que vêm de outros municípios aqui. Por quê? Porque o pessoal procura aqui porque sabe que tem um atendimento mais rápido e com mais excelência, com mais competência. Tudo isso custa dinheiro. Aí nós vimos agora há poucos dias, eu também tenho que elogiar o secretário Mário, a empresa que está fazendo o serviço hoje de limpeza pública, eu tenho visto atuar com competência, com eficiência, com rapidez. No instante que eles pegaram sexta-feira passada, já atuaram em diversas áreas aí, nós estamos vendo o serviço está surtindo um efeito. Eu fico contente quando uma empreiteira vem que presta um serviço com a eficiência que está sendo dessa empresa que chegou aí agora. A gente até elogia, porque eu estou vendo que o trabalho está sendo um trabalho árduo, sendo feito com extrema competência. Tudo isso a gente ficou observando. A festa de Piraí teve um problema lá na madrugada de sábado,
que as câmeras provavelmente instaladas pelo poder público podem detectar quem são os causadores desse problema, formar um cadastro, o ano que vem proíbe ele estar na festa. Vai botar lá, o juiz pode, o promotor, determinar que, em vez de ele vir para a festa, se apresenta na delegacia, vai ficar lá quantas horas forem necessárias, de acordo com que ele não venha para a festa, para não causar esse transtorno que nós vimos na madrugada de sábado. Tudo isso a gente fica observando, a gestão pública hoje, com a lei de responsabilidade social, da responsabilidade fiscal, com esses problemas que vem o Tribunal de Contas, com problemas que ficam orbitando na cabeça dessas pessoas, que é um monte de gente interessada, e às vezes, em pegar uma fatia desse poder público, não é fácil. A gente vê aqui na vida da atividade parlamentar como é difícil, como é que a gente tem alguns asséculos, algumas pessoas que ficam orbitando, tentando levar vantagem. Eu vejo essa guerra nas redes sociais, quero ver na hora do voto, que o nosso povo, às vezes, tem certos momentos que ele peca e acaba elegendo aqueles mentirosos. Muito cuidado, que o ano que vem vem. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente. Vou ser bem breve aqui nas minhas palavras. Eu fiz um comentário muito feliz antes de ocorrer o Piraí Fest, em relação aos músicos da cidade de Piraí. Eu sei que ainda muitos são anônimos, assim como eu, mas, da mesma forma, muitos dedicaram suas vidas à música, estudaram e precisam de uma oportunidade. E essa oportunidade, quem dá a eles é eles mesmos, porque se eles não estivessem preparados, não teriam feito um bom trabalho da forma que ocorreu. Agora, se nós aqui, como vereadores, não tivéssemos aprovado, né, o projeto de lei que dispõe sobre a contratação dos músicos piraienses, né, foi uma aprovação unânime, e essa ampliação da participação também não teria ocorrido. É bem verdade que o secretário Charles Barizon ele vem cumprindo a lei nesse sentido. E a minha felicidade maior está além, né, da participação do músico. Hoje, dessa participação de hoje, é que é uma garantia de que será feita de diversas formas, em diversos governos, por uma iniciativa nossa aqui dessa casa. Eu vejo que muitas pessoas se utilizam, né, de uma frase covarde para colocar que nós não estamos desempenhando bem o nosso trabalho, mas nós estamos sim. Se a gente perceber a atuação da Câmara de hoje em função das demandas que chegam até nós, com certeza o trabalho é bem feito, bem executado. Só existe um fenômeno que antes não tinha, que são as redes sociais, que é uma cobrança e uma exposição que nem sempre é uma exposição verdadeira, né? É uma exposição onde nós somos colocados da forma com que realmente estamos fazendo aqui. Então, o nobre vereador Ladeira, eu aproveito para agradecê-lo pelo elogio e transfiro esses elogios aos músicos Renato Barreto, baterista, ao Diego Luiz, que foi o guitarrista que tocou na banda, Leonardo Raposo, que fez o vocal. Enfim, a gente sempre busca fazer um bom trabalho e dar o mérito a quem realmente merece. Mas voltando aqui para a nossa situação do município, falando um pouco mais da rede social, vereador, eu às vezes já lamentei também, por diversas vezes, essa questão dessa preocupação em ter que dar uma resposta. Essa resposta, ela já vem sendo dada. Eu, em algumas vezes, quando fiz postagens dos trabalhos que eu tenho feito, em alguns grupos, que são grupos viciados em denegrir a imagem alheia, quando coloquei respostas para perguntas e foram respostas verdadeiras e convincentes, essas respostas elas desapareceram de lá. Porque o covarde é assim. Ele se utiliza de um meio para te calar. Então, eu
por alguns instantes, parei para pensar, falei, será que vale a pena mesmo eu vir aqui e me expor, mostrar o trabalho que eu tenho feito, que é um trabalho sério? Eu acredito que há momento para tudo. E, infelizmente, vereador, essa forma de tentar inibir o seu trabalho, fazer com que Vossa Excelência fique desmotivado, é uma forma de fazer com que o senhor saia do cenário político. Então, não se abata com isso, continue aí persistente, firme. O senhor realmente é um parlamentar atuante, pessoas sérias, pessoas que trabalham, vou repetir novamente, que trabalham dia e noite, que vivem do suor de seu rosto para sustentar seus filhos, o veem como bom cidadão. Então, esses que não trabalham e que têm tanto tempo para fazer fofocas nas redes sociais, eu acho que é válido o comentário de Vossa Excelência, não para denegrir a imagem de ninguém, mas só para lembrá-los de que o senhor realmente é uma pessoa do bem e tem feito um bom trabalho. Eu, em alguns embates lá na rede social, eu sempre fico observando, né? Eu falo e, de repente, eu desapareço. Falo e desapareço. É para não cansar a pouca beleza que tenho, porque eu não fui tão favorecido nesse quesito. Mas na questão honestidade e garra para trabalhar, nessa aí eu sou bom sim. Faço um trabalho. Eu tenho um trabalho de 20 anos na cidade. Eu já dei aula para mais de 6.000 alunos aqui no município de Piraí. E boa parte desses alunos foram alunos bolsistas, crianças que não tinham nem o que comer, e quando chegavam lá no meu curso eram atendidas. Isso não é hoje, não é um trabalho político de hoje, não. É um trabalho de 20 anos. E, às vezes, aparece um indivíduo que você nunca o viu fazer nada para a comunidade e ele quer pousar de salvador da pátria nas redes sociais. Eu queria que alguns desses, né, que se colocam dessa forma, que eles apresentassem trabalhos que foram feitos por eles no mundo real, aqui no mundo físico, que eles tenham feito, não agora de 1 ano para cá, 2 anos para cá, visando vencer uma eleição, ou talvez que nem participem, mas que tenham trabalhado, estejam trabalhando para outros, para que esses outros sejam eleitos. Eu acho que cada um tem o seu valor, cada um tem o seu lugar. É por isso que a floresta é tão encantadora e envolvente. Eu, num ensaio que estava participando na orquestra da CSN, vi o maestro dizer para um dos músicos, ele estava tocando triângulo, e ele se sentiu meio desmotivado e disse, poxa, mas eu só vou fazer essa parte. E o maestro disse para ele, olha, filho, isso é imprescindível para a música. Se você deixar de fazer esse toque nesse tempo, a música ela vai perder a sua característica, bem como a floresta, que se perder aquela árvore, por mais fraca que seja, que tem lá a sua função, né, no meio biológico, assim como a formiga, que se você retirá-la da natureza, nós teremos transtornos inimagináveis pela falta da formiga. Então, que cada um faça o seu trabalho e mostre o seu valor. Eu acho que na floresta só não tem valor aquele bicho que não existe. E, infelizmente, no mundo real, tem bichos que não existem. Mas, se a gente olhar para a rede social, ele está lá dia e noite. Por quê? Porque ele não existe na vida real. Ele não trabalha, ele não tem uma conduta moral decente, xinga as pessoas pelas redes sociais, sabe? Tem uma coragem assim que transcende o seu entendimento. Você não consegue entender de onde vem tanta coragem para dizer palavrões, dizer besteiras para terceiros. Mas aí, se você analisar friamente, espera um pouquinho, esfria, você vai ver de onde vem essa coragem. O indivíduo, o lacaio, o safado, o ordinário, ele recebe para isso. Daí vem essa coragem, porque ele tem coragem de receber para falar mal dos outros, para denegrir a imagem alheia, mas ele não tem coragem para trabalhar, não sua camisa. Ele não faz nada de bom. Então, fica aqui esse conselho para o meu nobre amigo Ladeira, para mim mesmo e para todos os outros. A gente não deve se calar, não. Todos nós que estamos trabalhando temos sim que mostrar o nosso trabalho, porque é muito cômodo para quem não trabalha falar de quem trabalha, porque o tempo ele tem, e esse tempo nós não temos para ficar lá na rede social dia e noite respondendo para esse ordinário vagabundo que não trabalha. Um abraço, fui.
Parabéns pelas palavras, vereador Eco. Com a palavra, o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Primeiramente, eu queria parabenizar o Ladeira 2 vezes. Uma, por ter dado essa moção para a Sônia, que é merecedora, é uma pessoa que está sempre nos atendendo, todos os dias aqui cumprindo com o seu trabalho, e é um exemplo de gente, vamos dizer assim. Parabéns, Sônia. E parabéns, Ladeira. Você é um vereador atuante, sei que você trabalha em prol da sociedade, e falou muito bem aqui, mas infelizmente, Ladeira, tem uns espinhos, vamos tratá-los assim, umas porcarias no mundo, que infelizmente nós temos que aprender a conviver. São porcarias que falam da gente, que vem criticar de qualquer jeito, mas não tem decência, não trabalha, são vagabundos, são penetras, que toda festa que você vê está de penetras. Entendeu? Já houve casos, muitas das vezes, vão drogados para os lugares. Então, são pessoas totalmente vagabundas, que não tem porquê a gente dar atenção para as pessoas dessas. Nós deveríamos preocupar, igual a gente preocupa quando passa perto de um cocô, não pisar para não feder. Só isso. Ignorar que são pessoas que merecem que a gente ignore. Porque essas pessoas que não conseguem enxergar nunca uma rosa, só vê o espinho. Então, criticam na maioria das vezes, doida para conseguir. Ou quando começa a falar demais, aí sempre acha um que vai lá e paga para ele poder parar de falar. E eu acredito que pessoas que pagam para outra parar de falar, são pessoas que devem. Eu, como não devo nada, trabalho todos os dias, estou vereador, mas não sou vereador, não sei se sou candidato novamente, e se for, vai ser no tempo certo que eu vou fazer minha campanha, mas eu tenho a obrigação de trabalhar esse resto de ano e o outro ano todinho por esse mandato que estou. E vou continuar fazendo isso, mas você está de parabéns com o seu trabalho. Não esquenta a cabeça com essa turma, não. Eu quero também parabenizar o prefeito, porque a gente, muito bem falado pelo Osimiro, pelo Ladeira aqui, a gente via a capacidade das pessoas. Porque se você tiver dinheiro sobrando, você ganhar uma Mega Sena aí, você pode fazer o que você quiser, que vai custar para acabar o seu dinheiro. Mas se você ganha um salário onde você consegue manter as suas dívidas todas e, de repente, esse salário cai 10% e você ainda assim consegue administrar e fazer todas as coisas necessárias, esse é uma pessoa administradora. Esse é um bom administrador. Houve muita crítica quando ele cortou os shows grandes lá embaixo, que eu, particularmente, acho uma das piores coisas, porque as pessoas que vão para lá vão para se divertir, fazer a maior sujeira, quebrar um monte de coisa, no outro dia vai embora e o prejuízo fica para o piraiense. Então, o prefeito mostrou, numa véspera de eleição, ter uma coragem de tomar uma decisão dessa, sem pensar nem um pouquinho que isso prejudicaria futuramente numa campanha, e ter a responsabilidade de não jogar o dinheiro do povo fora, merece parabéns, sim. Porque foi uma festa que teve os probleminhas, mas qual que não teve até hoje? Eu participei de todas as 14 festas, todas elas, e posso dizer que essa, se não a melhor, igual o senhor falou, uma das melhores. Uma festa de família, teve pessoas de fora? Teve sim, mas pessoas interessadas numa festa, interessadas em se divertir. Não vi pessoa... A limpeza foi excepcional, nunca houve uma limpeza na festa igual dessa vez. Até nas mesas da gente, eles vinham recolher os copos vazios, as latas vazias. Tem que parabenizar toda a equipe. Essa equipe que fica por trás, que fica fazendo essa limpeza, muitas das vezes não são reconhecidas, não são nem vistas. E essas pessoas é que faz funcionar bem.
Então, tem que parabenizar o prefeito, o Charles Barizon e toda a sua equipe. Mais uma vez, prefeito, está no caminho certo. Eu tenho que tirar o chapéu para o senhor. Muito obrigado, uma boa noite. Vereador Darley, com a palavra. Permite fazer uso da palavra daqui, presidente? Positivo. Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, internautas. Estou aqui observando os colegas falando, entendeu? Realmente a festa foi muito boa, realmente teve uma eficiência tamanha na parte da limpeza. Vocês não vão ver, eu nunca vim aqui nesta casa criticar o governo por causa de festa. O dia que tiver faltando condições para o médico trabalhar no posto de saúde, para o professor trabalhar na escola, eu vou, entendeu, me comportar como nunca vocês me viram aqui nesta casa, porque a base do planeta, do mundo, do nosso país é a educação e a outra é a saúde. A pior coisa que tem quando você vê um membro da sua família sofrendo lá no posto de saúde, lá no hospital, e você observar que o município não está dando nenhuma condição, não está preocupado com a melhoria naquele hospital, no posto de saúde, e você sofre junto com o seu país. Então, com respeito à festa, eu prefiro dizer que não tenho o que falar. A festa fez dessa forma que foi feito, as condições que o município se encontrava em condições de fazer. Então, parabéns pela responsabilidade. Mas quero também aqui fazer aqui um elogio, sim, a você, vereador Ladeira, que falou ali a respeito do seu trabalho, a respeito dos questionamentos que estão fazendo. Não se preocupa com isso. Isso aí não... Vocês nunca me viram, não tenho isso, não vai ver eu falar. Eu prefiro ir lá pessoalmente e fazer meu trabalho, não através de rede social. Mas quero dar a Vossa Excelência parabéns por ter conseguido, entendeu? A quantidade de luminária que Vossa Excelência conseguiu lá no bairro, lá, que foi solicitado, é aqui na estrada do Vale Verde, aqui, não é? Parabéns para você, para a Vossa Excelência, me desculpa. Eu vou dar o parabéns. O mesmo não posso fazer para o prefeito com respeito a este assunto, porque temos lá na Estrada Velha Rosal Piraí vários braços de luz, que já existe o braço de luz queimado, apenas fazer reposição de lâmpada. Cansei de pedir, até hoje não foram lá colocar. E na conta do contribuinte está lá a taxa de iluminação pública. Está lá, eu tenho a cópia dela. Tenho a cópia dela. Se Vossas Excelências precisarem ver, eu trago amanhã para vocês a cópia da conta do contribuinte. Não tem braço de luz e ela está pagando e tem como colocar em frente. Que nem todos os lugares na área rural não tem como colocar, porque muitas das vezes depende de extensão de rede. Mas lá é diferente, lá tem. Então, não tem. No bairro da Fraternidade, em frente, o Seu Orlando, o bar do Seu Orlando, está... subir na Fraternidade, ao chegar lá em cima, antes daquele espaço do colega Camacho, que tem ali, aquele único bar da direita. Então, estou dando o endereço para que vocês confiram, se for preciso, com os próprios olhos de vocês. Tem mais de 4 meses uma lâmpada queimada, pedindo, não troca de jeito nenhum. Tá? No escadão do reservatório, ali para baixo, Alzimiro, do reservatório da caixa d'água da SEDAI lá em Arrozal, existe o escadão que já foi pedido no primeiro ano de mandato que fosse feita uma extensão de rede com poste, desse poste do padrão da Light aí, não precisa colocar o poste grandão, para que coloque 2 luminárias para clarear o escadão, que ele é muito escuro e é de grande movimento das pessoas que descem ali, que são muitos moradores ali. Uma senhora lá, que até ela é minha tia, por consideração, tia Elisa, ela caiu lá e machucou a perna, caiu lá e quebrou a perna lá porque à noite na escuridão. Então, na época, eu fiz o pedido, até hoje não foi atendido. Em frente, o ginásio poliesportivo, lá do bairro da Fraternidade, aquela praça que tem lá, está lá. Ela deve ter mais ou menos umas 12 luminárias, tem umas 3 acesas. Está quebrada algumas... outras, a maioria estão toda queimada. Do ginásio nem vou falar nada, estou falando no item que Vossa Excelência falou aqui com respeito à iluminação. Então,
Parabéns por Vossa Excelência ter conseguido conduzir essas reivindicações ao secretário, ao prefeito, e eles atenderam. Eu não fico triste por isso, não, mas eu gostaria que o tratamento fosse igual para todos, porque todos são contribuintes. Obrigado, presidente. Passaremos para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação única o requerimento número 77/2015 do vereador José Paulo Carvalho de Oliveira ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando providências junto à Light, Serviço de Eletricidade S.A., para instalação de postes para iluminação pública na Rua 2, no bairro Enseada das Garças, neste município. Os senhores vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal. Para uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos, com a palavra o vereador Ladeira. Senhor presidente, eu volto a esta tribuna somente para concluir alguns tópicos que eu não pude abordar devido ao tempo. Eu fico surpreso, nobre vereador, com essas suas reclamações. Fico triste ao mesmo tempo você não poder ser atendido conforme você tem pedido. Mas isso eu confesso para o nobre vereador. Há um ano que essa múltipla entrou nesse novo contrato, tenho visto o excelente trabalho que eles vêm fazendo no município de Piraí, em todos os bairros. Inclusive, sou testemunha 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 vezes que eu passo por eles, tanto em Arrozal, quanto em Varjão, tanto na Jaqueira, quanto no Caiçara. Eles estão sempre presentes, trocando lâmpadas. Acredito na dificuldade dos braços de luz, pois, como o nobre vereador sabe, nós estamos com uma dificuldade financeira, o município não respira bem, que essa crise não é só no nosso município, é no Estado, é no país. Então, acredito que a dificuldade do braço de luz tenha realmente, seja um problema dificultador. Mas a troca de lâmpada, eu vou averiguar, até mesmo se Vossa Excelência me permitir, para saber, porque nós temos que somar força. Independente se é em Arrozal, Jaqueira, Varjão, nós temos que averiguar o porquê que a múltipla não está contemplando o bairro do nobre vereador, nesses locais ao qual o vereador fez uma lista, um checklist. Gostaria que Vossa Excelência, junto comigo, junto com Charles Torres, que é o nosso presidente da Comissão de Obras, nós averiguarmos de perto e pedir uma explicação à múltipla, já que Vossa Senhoria vem pedindo e eles não estão atendendo. Eu agora estou preocupado e quero saber também. Te dou o direito de resposta, por favor. Permitido, presidente? Eu não não direcionei, porque o que nos orientou é direcionar à secretaria. A secretaria faz o contato com a múltipla, entendeu? Não estou questionando com respeito à empresa. Entendi. Tá? O braço de luz não pode ser problema. Vossa Excelência falou que conseguiu 17, não é? Perfeito. O que eu pedi lá foi 3. Sim, mas quando eu falo da múltipla, eu estou falando da Secretaria de Obras. E convido o vereador, se quiser, entrar no meu carro comigo, vou levar nos locais a qual citei aqui todinho, tá bom? Não, mas não Obrigado. estou duvidando do nobre vereador, não. Não, sei disso, obrigado. Com todo respeito. Eu quero agradecer ao governador Luiz Fernando de Souza Pezão, agradecer a sua esposa Maria Lúcia pelo convite que foi feito a nós, vereadores, a mim, vereador, pela receptividade que tivemos, a Maria Lúcia, muito atenciosa, muito carinhosa, junto com o governador. Estivemos ali participando de um almoço junto com o governador. Quero agradecer pela presteza e o carinho que você, governador Pezão, e Maria Lúcia tiveram com nós, vereador, que estivemos ali presente. Eu não poderia também deixar de citar, narrar um acontecimento comigo na semana passada, em virtude ao meu resfriado. 3 vezes eu tive no Hospital Flávio Leal.
Sabemos que muitos municípios estão enfrentando crises financeiras, onde muitos hospitais não estão dando o atendimento necessário. E quando o dão, muita gente deitada nas macas, deitados em corredores, sem atendimento, reclamando de atendimento 4, 5, 6 horas. Eu estive aqui no Hospital Flávio Leal 3 vezes passando mal, inclusive no dia da entrega do título de cidadão honorário piraense. Eu saí do hospital e vim direto aqui para a solenidade. Eu não levei 20 minutos para ser atendido. Tinham todos os 3 dias que eu fui, tinham 2 médicos de plantão e um pediatra. Levei 20 minutos na quarta, levei 20 minutos na sexta, e no sábado, por ser um horário que o doutor Rodrigo estava fazendo troca, demorou um pouco mais, 35 minutos. Então, quero parabenizar a secretária Conceição, parabenizar a Karina, a doutora que estava de plantão, ao doutor Rodrigo, pelo excelente trabalho que eles estão desenvolvendo ali naquele hospital. Parabéns a toda a sua equipe e ao executivo por esse brilhantíssimo serviço. Obrigado e boa noite. Eu gostaria também de citar aqui, senhor presidente, no dia do show gospel, na quinta-feira, um amigo, Nicanor, veio junto com um grupo de pastor, Daniel, lá da Igreja Assembleia de Deus, de Seropédica, vieram participar do show gospel aqui no município, com a intenção de sexta-feira de manhã irem embora, de volta ao seu município. Mas o senhor Nicanor passou mal, justamente 8 horas da manhã, na hora que ia embora, passou mal, ficou hospitalizado aqui no Flávio Leal, ficou até às 17 horas, de 8 horas da manhã até às 17 horas. Ele teve alta, 12h30, 12h40. Tornou a passar mal, voltou para o hospital e ficou até às 17 horas. A doutora Karina não o liberou enquanto não foi feito todos os exames. Teve que mudar a medicação para que ele tivesse resposta, e a resposta veio, foi embora satisfeito, foi embora agradecendo e não acreditando que nós temos um hospital com a qualidade que nós temos aqui em Piraí. E muita gente reclama desse nosso hospital. Eu quero parabenizar a Conceição e a toda a sua equipe do hospital. Boa noite, ficam com Deus. Vereador Eco Staccato com a palavra. Ok. Bom, começo dando os parabéns ao vereador Ladeira em relação à moção para a nossa querida Sônia, que é uma pessoa que eu atesto como alguém que não olha classe social, não olha idade, não olha a cor da pele. Quando chega alguém aqui na Câmara, ela atende muito bem. E eu falo isso com muita certeza, porque mais ou menos, sei lá, eu acho que uns 18, 19 anos atrás, eu vim aqui com uma camisa, não sei se o nome é Pescando Siri, né, aparecendo a barriga, um short, para pedir para usar o plenário. Ela me tratou da mesma forma que me trata hoje. Então, ela vai além da administração exemplar. É um ser humano realmente formidável. Bom, eu fiz um requerimento há um tempo atrás à Secretaria de Saúde, pedindo informações a respeito do que está sendo feito para trabalhar o controle dos focos de mosquito transmissor da dengue. Eu ainda não tive essa resposta. Eu tenho acompanhado algumas matérias que tratam desse tema, tenho assistido a alguns debates, e as cidades que não se prepararem nesse sentido, não se prepararem muito bem no combate agora, quando o tempo esquentar um pouco mais, a situação vai ficar complicada. Será calamitosa. Queira Deus que não aconteça nada do que eu estou falando aqui. Mas eu, como leigo, fiz esse requerimento
porque nós tivemos um surto de dengue no município no ano passado. E eu realmente não tenho visto a equipe na rua cuidando disso, fazendo com que nós tenhamos, né, tranquilidade no próximo verão. Dengue é um caso seríssimo. Eu estou falando aqui como cidadão, como pai, não só como parlamentar. Eu estou ainda no aguardo da resposta desse requerimento, nos orientando e colocando o que está sendo feito de fato para o combate dos focos dos mosquitos. Porque depois que eles estiverem já nas suas atividades, dando seus voos, vai ser muito difícil. A gente sabe que o fumacê ele não tem essa eficiência toda, porque dizem os especialistas, né, que o fumacê são gotículas que tem que atingir o mosquito. E como o mosquito, em sua grande maioria, não estão nas ruas, estão dentro das residências, esse trabalho eficiente ele é feito hoje, para que o mosquito não nasça. Ele não pode nascer, porque se ele nascer, ele vai se tornar um problema e vai gerar muito problema para nós. Então, fica aqui o pedido para a secretária que ela retorne essas informações, porque nós precisamos saber o que está sendo feito. Quantas pessoas estão, foi perguntado lá no requerimento, quantas pessoas estão trabalhando nesse sentido e quais as áreas de atuação. Bom, eu, às vezes, sou mal interpretado. Algumas pessoas, maldosamente, até colocam, né, que eu sou um tanto quanto que confuso, porque as minhas colocações, às vezes, elas vão para a direita e às vezes para a esquerda. E às vezes estão no centro. Mas isso é importante, porque eu não defendo um lado. Eu defendo uma causa. E se a causa ela é popular, e se essa causa ela atende a maioria, vai ter a minha defesa e vai ter também o meu empenho. Eu realmente tenho que concordar com o vereador Ladeira em relação à questão das trocas das lâmpadas. Critiquei aqui há pouquíssimo tempo a múltipla em função de alguns atendimentos. Mas aí eu até procurei os responsáveis pela empresa, os donos, para me desculpar, porque realmente eles têm feito um bom trabalho. E algumas coisas fogem do controle deles. Uma dessas eu tive conhecimento mais a fundo, que foi a questão lá da Light, porque dependia da troca dos reatores e de outros componentes que não estão contemplados dentro do contrato que eles firmaram com a prefeitura. Então, eu me desculpei. Por quê? Porque cometi um erro no meu comentário. Então, realmente, nessa parte da troca das lâmpadas, está sendo bem eficiente, pelo menos até onde eu percebo, né, onde eu consigo ver. Em relação à questão aos braços de luz, né, lá para poder fazer a instalação, realmente é crítico. Eu fiz um pedido em 2013 para ser colocado numa rua onde moram 2 idosos, o senhor Dilson, de 85 anos, e a sua esposa Nira, que, se não me falha a memória, tem 82 anos. Vai terminar o mandato e ela não foi atendida ainda, e nem o esposo dela. Olha há quanto tempo eles contribuem e não estão tendo seu direito garantido de uma lâmpada para garantir a sua ida e vinda com segurança. Então, talvez eu possa ser mal interpretado por aqueles que escolhem um lado. Se escolher um lado, vão me interpretar mal. Mas se escolherem a causa, e a causa justa, o direito daquele que contribuem, com certeza vão ficar comigo, e eu com ele também. Então, fica aqui esse pedido mais assintoso, e que cada pessoa que contribui, que ela possa ser vista com a importância devida. No primeiro ano ainda de mandato também, eu fiz um pedido para a dona Aparecida, lá da Caiçara, de um braço de luz para a rua, lá próximo à sua casa. Ela vem insistindo comigo. Está arriscado acabar o mandato e o secretário Roberto não atender. Então, Darley, nesse sentido eu concordo com Vossa Excelência. Ele tem que olhar de forma
igualitária. Ele tem que fazer de forma com que cada contribuinte tenha o seu direito garantido, porque, afinal de contas, a cobrança não vem só nas contas do bairro A, B, C ou D. A cobrança ela vem para todos, então todos têm que ser atendidos. Boa noite. Com a palavra o vereador Alzemiro. Bom, companheiro, só para complementar, eu vejo aqui a competência que tem o Ladeira, parabenizo que ele fez aqui o Dia Municipal do Administrador, do administrador, uma lei municipal de autoria dele. Tivemos aqui a presença do presidente do Conselho Regional de Administração, mais o representante aqui do município de Volta Redonda. Foi a sessão solene aqui, que teve, inclusive, homenagem ao Alexandre, que é funcionário público aqui da Prefeitura. E parabenizo também pela competência da Sônia, Ladeira, muito bem lembrado. Se for o caso, a gente assina junto a nossa moção, aí, a nossa secretária-geral dessa casa. Quanto a gente falar aqui de saúde, que às vezes a gente atende uma gama enorme de pessoas que moram aqui na Redondeza ou que têm parentes que vêm se tratar aqui, eu coloco como uma grande atitude do Luiz Fernando, logo assim eleito, ele chamou o Noro e fez uma parceria com o hospital. Porque se a gente, naquele momento, não tivesse a competência do Luiz Fernando em assinar uma parceria, provavelmente o hospital hoje estaria fechado, assim como a gente vê a dificuldade da Santa Casa de São Paulo, começou a demitir em massa, a dificuldade da Santa Casa ali em Barra do Piraí, visitem lá para vocês observarem, e visita de Barra Mansa ali também, pertinho da gente, a dificuldade que está lá hoje, a Santa Casa ali de Barra Mansa. Todas as Santa Casas estavam passando por dificuldade, não fosse, então, a altivez e o compromisso com as pessoas aqui, a população de Piraí, provavelmente o Hospital Flávio Leal hoje estaria fechado. E o Pezão, como sempre foi um cara que pensou grande, pensou nesse município, com aquela privatização da Light em 96, ele trouxe empresas para poder estar se estabelecendo em Piraí, que hoje era a Sintra na época, hoje é a Ambev, que gera hoje mais de 1.000 empregos. Ele trouxe o ICMS, da energia gerada nas usinas, foi uma briga dele lá junto, chegou a fazer uma ação judicial e depois, através de um acordo político, conseguiu botar mais 70% a mais de receita dentro do município de Piraí. Hoje, antigamente, a gente tinha só a Companhia Industrial de Papel Piraí. Hoje a gente tem a Schweitz, que está lá, continua. Teve uma queda muito grande, com um problema sério aí da campanha daquele ministro da Saúde, que foi o Zé Serra, que também acho uma atitude correta, que fez aquela campanha da publicação nos maços de cigarro aí, mostrando todo tipo de doença que causa o problema do fumo. E ali caiu muito a parte da venda da produção da Papel Piraí. Eles procuraram outros meios para poder estar fazendo outros tipos de papel, não só o papel para cigarro, e hoje estão sobrevivendo e muito bem. Hoje é a maior empresa de celulose do mundo, é a Schweitz. É um grupo aí franco-americano e que está hoje tocando muito bem. E isso o Pezão teve essa capacidade, porque olhou globalmente, não olhou só para ele como governante. Então, tudo isso a gente coloca como um feito maravilhoso alcançado pelo governador, Luiz Fernando Pezão, que esteve presente no desfile escolar, foi homenageado na sexta-feira uma sala de trabalhos que foi inaugurada lá, foi reformulada e inaugurada lá no setor de manutenção da Light, que levou o nome do falecido pai dele, seu Darcy de Souza. Merecido, um homem que prestou serviço por mais de 40 anos naquela parte da Light Energia. Então, parabenizo lá o Zé Roberto, o administrador que hoje está lá à frente à Light Energia, em homenagear uma pessoa, um trabalhador, que prestou esse serviço por mais de 40 anos lá nas usinas da Light. E a gente vem aqui chamar a atenção também, quando os colegas falam, elogiar a limpeza, parabéns aos nossos trabalhadores,
ao chefe desses trabalhadores, que é o Mário. A gente parabeniza o Barizon, por exemplo, dessa organização, que eu sei que dá muito trabalho, a sua equipe, que é um grupo de pessoas que fazem isso. E isso repercute na administração do prefeito Luiz Antônio. Então, tudo isso que a gente tem observado aí desses nossos trabalhadores, seja aqui na Câmara, quando organiza uma festa lá da sessão solene que tivemos na quarta-feira, parabenizo toda a equipe da Câmara que trabalhou para que aquela festa acontecesse. Parabenizo o secretário de Cultura, o Charles Barizon, na limpeza pública, que às vezes trabalham aí 24 horas, são os plantonistas, aqueles trabalhadores que estão ali de sol a sol, trabalhando aí para que esteja a limpeza pública, tudo organizado. Pessoal da segurança, Marcelo Magalhães, que trabalhou na parte de segurança aí. Pessoal da ciência e tecnologia, que trabalhou em instalação de câmeras para poder fazer, detalhar e documentar documentos que podem servir para um eventual tumulto, um problema qualquer. Tudo isso, a gente sabe que isso vem repercutir positivamente na administração do nosso prefeito Luiz Antônio, teve presente em toda a solenidade. Não fui na casa do Luiz Fernando, tive um probleminha familiar. O hospital, eu não preciso ficar falando muito do hospital, meu netinho nasceu lá agora no dia 13 de junho, foi maravilhosamente muito bem tratado, parabenizo toda a equipe, que a gente às vezes tem hora que a gente não vem em todo momento aqui estar falando isso, porque eu sei da eficiência da saúde, a minha esposa hoje é uma funcionária, é uma atendente comunitária de saúde, e eu vejo a eficiência dessas equipes atendendo 100% do município. A gente vê, por exemplo, tem uma falha ou outra, tem. Darley está reclamando com toda a razão, Darley. Isso aí é uma situação, eu zelo aqui nessa casa pela governabilidade, pelo município atender bem a nossa população. Não estou vendo o meu lado pessoal. Hoje eu não estou vendo o lado político nem lado pessoal. Eu estou vendo uma situação que é para ajudar a nossa população, é manter um orçamento em equilíbrio, é manter a saúde funcionando bem, é dar dignidade para o cidadão para poder estudar seu filho, ele está lá fazendo um concurso público, ele poder estar galgando um futuro melhor na vida dele. Então, o que eu vejo são nossos servidores bravos, trabalhando de sol a sol, vão comemorar ali o dia 28 agora, que vem o dia do servidor público. A gente observa isso com o maior carinho, quanta dedicação a gente vê nesses servidores que estão ali. Eu vejo pessoal que trabalha na limpeza pública, aqueles meninos que trabalham na coleta do lixo, pessoal mesmo da empreiteira que começou aí agora, que vontade que esses homens estão trabalhando. Eu vi isso começaram numa sexta-feira, no sábado trabalharam, no domingo trabalharam. Então, ali de sol a sol, um sol escaldante esses dias agora. E isso tudo a gente coloca um mérito dessas pessoas que estão ali trabalhando de verdade, vestindo a camisa, mostrando orgulho de estar ajudando o município. E até para enfatizar agora, o Eco acabou de chamar a atenção aqui, parabenizo ele também aí por estar fazendo parte da alegria da população aí do entretenimento através da música, mas vou parabenizar ele também, negócio da dengue. A dengue, grande parte da colaboração para que a gente diminua os casos de dengue é com a população. A gente vai ter que fazer campanha de conscientização para que a população nos ajude, porque aqueles mutirões que foi feito agora, nesse ano, foi em virtude, às vezes, de alguma falta de zelo da nossa população. Então, a população vai ter que colaborar bastante para que a gente diminua esses casos. A dengue é fatal, porque tem a mutação desses mosquitos, mesmo botando a parte do fumacê. Existe a mutação desse maldito desse mosquito e leva a vida de pessoas como levou da Letícia, uma menina linda, maravilhosa, filha de um menino que eu posso considerar como um irmão, e que eu tenho até uma tristeza no coração saber que aquela menina tão nova foi embora por causa do mosquitinho. Isso é muito triste. Então, a população, nossa, vamos conscientizar, vamos ver realmente qualquer copinho, qualquer água que pode estar parada ali, pode servir como foco para a dengue. Isso aí foi constatado pelas pessoas que trabalharam no mutirão, que aquela água armazenada, boa parte era lixo, mal colocado. A nossa coleta de lixo está sendo eficiente, mas a gente pode até melhorar um pouquinho mais, para que a gente não deixe lixo espalhado, principalmente os descartáveis hoje são os grandes responsáveis por esse problema. E aí, só para finalizar, eu quero, às vezes, fazer aqui uma colocação que a gente tem tido hoje na administração pública, o problema sério que tem sido a queda das receitas. Estamos recebendo um orçamento ali, e o orçamento está ali na faixa de 172 milhões, 320 mil reais. A gente vai lutar para que realmente o município, até o ano que vem,
venha melhorar suas receitas. A gente sabe que ali está hoje uma grande fábrica se expandindo ali, pertinho da gente. Essa empresa que veio hoje distribuir ali a parte de alimentos, a EBD. Outras empresas, a A2B está ali funcionando. A gente vai passar por um problema, que é aquele negócio da Aloés ali que foi desativado. Vai passar por essa casa aqui uma definição, uma destinação correta daquilo ali. A gente não precisa mentir para a população que a gente pode fazer alienação daquele bem público. Essa casa tem que aprovar. Então, a gente precisa realmente estar com responsabilidade para a gente observar de maneira correta a melhor maneira do investimento público. Obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 20 de outubro do corrente ano, a hora regimental.